Eu vejo muitas famílias boas, que têm boas disposições, mas que os filhos, às vezes, têm aí outras opções na vida, escolhem outras coisas, e acabam se desviando do caminho da fé, se desviando do caminho da identidade humana, e se acabam tomando decisões que os pais se assustam, assim, um pouco, porque não colocaram os meios, porque não se dedicaram como deveriam, né? Não, a gente com esse trabalho de conversar muito sobre educação, a gente vai conhecendo muitas histórias, né? E às vezes histórias próximas de você, de pessoas que você diz, olha, eu tive o primeiro filho, ela foi uma menina tranquila, tal, aí veio mais um, veio mais outro, estou com 3, e esse amigo, ele achava que, cara, o que eu tenho de conhecimento já tenho, o meu foco é estudar profissionalmente e crescer, porque isso aí envolve, e ele se dedicava muito pouco a aprender, porque a primeira filha não deu muito problema, mas as outras duas, né, era um casal, os outros dois, eles começaram a tirar ele do sério, às vezes confrontando ele, né, não sendo tão obediente, gritando muito mais, e ele foi aos poucos se perdendo dentro desse processo de educação. E ele falou, puxa, mas a escola não ajuda? A escola é para instruir. E algumas conversas que eu tive com ele, ele falou, não, Ney, eu acho que lá em casa é tudo tranquilo, a gente não precisa, né? Às vezes estava comentando com ele, ó, que livro bom, assim, não, tá, isso aqui é legal, mas eu tenho outros focos. Só que o que foi acontecendo é que esses filhos foram começando os problemas a aparecerem, eles sendo chamados na escola, ele vendo algumas coisas, a influência que os amigos foram colocando nos filhos, os filhos foram crescendo, e quando chegou numa fase ali, a mais velha, entrando na adolescência, os outros dois saindo daquela fase que eles queriam agradar o pai, que eles querem fazer tudo que o pai gostaria, e começam a confrontar, e ele se viu perdido. E ele veio chegando e disse, Ney, você tinha razão, as coisas não são tão fáceis, eu acho que eu me perdi. E aí a gente viu, conversando com ele, que sempre dá para arrumar. E a primeira coisa que eu falei com ele, olha, você começar a estudar, você começar a entender os teus filhos, você começar a ver como que você vai fazer um plano para que eles cresçam em uma coisa muito importante, a obedecer hábitos e rotinas. Porque se você, pai, não ajuda ele a obedecer hábitos e rotinas pessoal, que eles vão fazendo para si mesmo, eles não vão criando uma autonomia ao fazer as coisas, vão dependendo de você vai ficando louco, porque tudo vai dependendo de você, e eles ficam cada vez mais exigentes, e se você tenta acalmá-los com coisas, vai piorando a história. Ele teve que parar, começou a estudar, começou a implementar algumas ações. Uma das filhas tinha um problema mais grave, né? Ele fazer um tratamento com um especialista. Dá sempre para arrumar? Dá, mas depende de uma atitude dos pais. E a primeira atitude é isso que a gente está falando aqui, né, Cissa? É procurar se formar, é procurar não dizer, não, eu já sei tudo. Não, eu não sei tudo. É isso. E os filhos vão mudando e eu vou ter que aprender um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais.